Olá, amigos, vamos aí para mais um tema a ser compartilhado para que você que assiste tenha maior domínio sobre a sua vida e saiba de fato o que você pode fazer para melhorar a sua vida atual, pensando nos meios preventivos em relação à saúde. A saúde integrativa importa e eu quero falar de um tema bastante interessante que vai envolver um órgão fundamental para a nossa sobrevivência, que é o coração. Logo, logo eu te explico o porquê. Eu venho falando bastante sobre a associação da medicina tradicional chinesa, que é uma visão oriental, né? O quanto ela é relevante quando nós associamos as nossas práticas da medicina ocidental. Eu tenho como formação a fisioterapia, então eu tenho uma didática muito voltada às questões da medicina ocidental. Ou seja, agregando os valores da medicina oriental, tem me ajudado a entender um pouco melhor como funcionam as nossas emoções comparada à nossa saúde, para criar meios e parâmetros de indicadores. Não é fácil para nós profissionais da saúde e para a população de um modo geral considerar a relevância dos sentimentos em relação às nossas atividades do dia a dia. Por conta disso, eu quero trazer esse tema voltado ao coração. Por quê? Muitas pessoas que estão passando por um problema que pode gerar dor, um sentimento de tristeza, um sentimento de frustração. Quem nunca passou por uma situação dessas, inclusive eu, diversas vezes, e a gente sempre aprende muito quando passa por essas etapas de vida, não é mesmo? Mas quando nós temos um sentimento aí ruim, predominante aqui no nosso peito, muitas vezes nós sentimos uma dor forte. Os relatos de quem tem depressão é justamente essa dor no peito que não sai, a dor da alma, e o que isso corresponde na prática em se tratando de questões fisiológicas, né? É que quando nós sentimos alguma coisa aqui dentro do peito, uma emoção disfuncional, esse comando vai gerar uma comunicação direta com o nosso cérebro. E o nosso cérebro vai entender a necessidade de fazer um meio regulável. E o que ele faz? Ele trabalha o organismo e o que nos apresenta sinais e sintomas diversos, como irritabilidade, insônia, improdutividade no trabalho, inúmeras situações, e o que acaba prejudicando a vida das pessoas de um modo geral. Então, existem hoje diversos estudos que apontam essa questão cardíaca voltada aí a situações e possibilidades de manejos aí em se tratando de prevenção de ansiedade, depressão e de outras doenças associadas. Em se tratando da medicina tradicional chinesa e do estudo de saúde integrativa, nós podemos falar sobre um tema que se chama coerência cardíaca. Qual é o ritmo do seu coração? Esse ritmo, ele está ajustado? Ele está bacana? Ele está alterado? Então, aqui é uma associação onde nós podemos controlar através de práticas do dia a dia, como relaxamento, oportunidades de descanso, oportunidades de mindfulness, a meditação, como oportunidades de proporcionar ao coração esse equilíbrio dos comandos, que seriam os ritmos cardíacos, que faz com que o nosso corpo tenha um papel importante aí, no caso, o coração. As emoções são refletidas no padrão do ritmo cardíaco. Então, existem estudos que falam sobre isso, e eu quero falar para vocês sobre um que eu peguei aqui na PubMed, já que muitos, não tem estudo científico que fale sobre as emoções em relação aos benefícios aí de práticas positivas, né? Então, eu peguei aqui um artigo da PubMed, o efeito da educação por meio de entrevistas motivacionais em comparação com a educação convencional nos comportamentos de autocuidado em pacientes com insuficiência cardíaca e depressão. Ou seja,
Qual foi o objetivo deste estudo? Determinar o efeito da educação baseada em entrevistas motivacionais sobre os comportamentos de autocuidado em pacientes com insuficiência cardíaca e depressão. Então, existem estudos que falam sobre isso. Qual foi o método deste estudo? Foram selecionados 82 pacientes com insuficiência cardíaca e com depressão confirmada, divididos em 2 grupos. O índice de insuficiência cardíaca de autocuidado foi utilizado para avaliar o comportamento do autocuidado. O grupo de intervenção recebeu 4 sessões de educação comportamental de autocuidado com base nos princípios da entrevista motivacional. E o grupo de controle recebeu 4 sessões de educação convencional sobre o comportamento de autocuidado. 8 semanas após o término das intervenções, foram avaliados os comportamentos de autocuidado de ambos os grupos. Os dados foram analisados por meio de testes pareados e independentes. Qual foi o resultado disso? O aumento médio das pontuações globais nas 3 subescalas de comportamento de autocuidado, manutenção, gestão e confiança dos pacientes com insuficiência cardíaca e depressão foi significativamente maior após a educação baseada em entrevistas motivacionais, comparados à entrevista convencional de educação para o autocuidado. Então, qual é a conclusão deste estudo? A entrevista motivacional teve um efeito positivo, significativo nos comportamentos de autocuidado em pacientes com insuficiência cardíaca e depressão. É claro que aqui nós falamos de um estudo específico, mas é a oportunidade de abrir a mente para considerar que existem inúmeros estudos. E, paralelamente a esse artigo, eu quero citar também um instituto do qual eu conheci através do curso de formação em medicina tradicional chinesa. É um Instituto Hermat. Então, qual é a missão desse instituto? Ele foi criado em 1991 e ele desenvolveu ferramentas confiáveis e cientificamente validadas que ajudam as pessoas a reduzir e evitar o estresse enquanto experimentam maior paz, satisfação e autossegurança. Uma pesquisa realizada pelo Instituto, mostra que adicionar o coração às nossas atividades e conexões diárias produz benefícios mensuráveis para o nosso bem-estar e também nos ajuda nas questões de manejo de outras situações do nosso dia a dia. Então, é a oportunidade de vocês considerarem que existem vários estudos considerando a carga emocional linkada ao ambiente laborativo, ao seu dia a dia. É claro que é um desafio para todas as áreas identificar meios para o tratamento desses sinais e sintomas, mas aqui é a oportunidade de você que me assiste entender que é necessário uma ação positiva na sua vida para que você saia desse mundo que lhe causa tristeza, que lhe causa insegurança, que lhe causa insatisfação. E quando nós falamos em doenças, nós profissionais da saúde foram bem capacitados para tratar doenças. O desafio maior hoje é inserir nessa saúde integrativa, que são os profissionais que não querem mais atuar na doença. São profissionais que querem auxiliar no processo de restauração da boa saúde. E muitas pessoas têm dificuldade de entender de que realmente realizar esforços na construção da saúde é o caminho mais assertivo para reduzir a chance de um processo de doença instalado no seu corpo. Acontece que muitas pessoas esperam acontecer uma doença para mudarem a sua ação no dia a dia. Então, fica a recomendação de você que me assiste, não esperar vir a doença. Você pode, dentro dos seus limites, da sua condição física, da sua condição financeira, se ajustar a novos hábitos na grande transformação do seu processo de doença ou evitar a doença, focando somente no estado de saúde. E com isso, obviamente, a saúde interdisciplinar
é a garantia de sucesso, ou seja, onde o médico assiste, onde o terapeuta assiste, onde o psicólogo ou outros profissionais, de acordo com cada necessidade do indivíduo, possa atuar de forma conjunta. Eu como fisioterapeuta, eu como terapeuta aí, no estilo de vida em saúde integrativa, fazendo atendimentos online, onde eu te ajudo no direcionamento e diagnóstico, né, de como está a sua condição de saúde hoje, como nós podemos atuar ou intervir para que essa construção seja benéfica. Eu venho de um histórico aí de família, eu tenho vó materna obesa, com várias complicações de saúde, que hoje poderia usufruir de uma vida totalmente independente, morando sozinha, tendo o seu tempo de qualidade, conforme bem entender, hoje encontra-se numa situação de doença. Doença do corpo físico, doença da alma, como muitos dizem, porque ela carrega uma depressão desde a juventude. Então, a minha avó, ela foi educada à alimentação do consumo de refrigerante, daquele que vicia, ao invés da água, de alimentos pobres nutricionais. Então, a minha avó tinha uma vida ativa, a minha avó sempre trabalhou em uma atividade que exigia muito do corpo físico, ela limpava uma escola. Então, o que acontece? Quando ela se aposentou, que ela pôde usufruir de uma boa vida, ela fez escolhas. E essas escolhas fizeram com que a obesidade e as doenças crônicas viessem a destruir a sua qualidade de vida. Hoje ela precisa de cuidados 24 horas por dia e é totalmente dependente. A minha mãe, ela vem aí de uma boa qualidade de vida, mas ela apresenta vários sinais e sintomas que há muitos anos estão presentes e ela é dependente de medicações contínuas, ou seja, até o último dia dela de vida ela precisa tomar medicamentos que vão envolver a tireoide, vai envolver a diabetes que ela adquiriu ao longo da vida. Então, assim, eu tenho na família uma predisposição ao processo de doença. Só que hoje, aos 36 anos de idade, eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhuma intercorrência por enquanto. Eu sei que amanhã eu posso adquirir uma diabetes, pois está aqui na minha testa que eu irei adquirir essa doença. Só que eu faço a minha parte para que eu não venha a sofrer das mesmas consequências que a minha mãe e a minha avó e outras pessoas passaram. E esse poder de escolha, ele é muito forte e eu preciso falar disso para vocês. Essa condição de saúde onde eu tenho apontado para mim a obesidade, eu tenho apontado para mim a diabetes, eu posso ter também a pressão alta da minha avó apontada para mim, isso não quer dizer que eu vou ter essas doenças, porque além das questões genéticas, que na medicina chinesa corresponde a 5% de chance apenas, os fatores genéticos correspondem a 5% de chance de adquirir esse tipo de doença, é muito pouco comparado à epigenética. Isso mesmo, a epigenética é a consideração do seu ambiente como todos e do seu estilo de vida para gerar doenças. Então, se eu tenho um comportamento onde eu me alimento bem, eu sou ativa, eu faço exercícios físicos e eu cuido da minha mente, eu sei dizer não, eu sou responsável pela minha vida e eu pratico ações de autocuidado, muito provavelmente a minha epigenética vai favorecer para que eu não tenha doença. Então, é essa construção que eu gosto de ensinar os meus clientes para que vocês tenham domínio sobre a minha vida. Porque quando você fala, minha mãe tem, então, portanto, eu vou ter. Isso não existe, você tem apenas 5% de chance
para ter. O que vai depender, muito provavelmente, é a sua condição de vida hoje. Então, é o seu trabalho, é a sua casa, são os seus amigos, é esse convívio social também fazendo parte da sua epigenética. E também a medicina tradicional chinesa aponta as questões de nutrição fundamental para o controle da nossa saúde. Alimentar-se bem, de forma saudável e nutritiva, garante com que você tenha 75% de chances de ser uma pessoa saudável. Existe mais um tempo aí, uma porcentagem que corresponde ao seu modo de respirar. Você dedica uma meditação, você se dedica ao seu tempo de respiração, o tempo de pausa na sua vida. Então, seria um compilado de estilo de vida, hábitos do dia a dia, com o seu ato de respirar, nutrir o seu corpo, paralelo à genética também, são esses 3 fatores que vão determinar se você vai ser uma pessoa saudável com longevidade. Quando eu falo de doenças, isso inclui também o câncer. Por mais que existem cânceres que têm relação direta com histórico familiar, você fazendo ações saudáveis e preventivas, pode te ajudar também a não estar predisposto ao surgimento de doenças. Então, considerar aquilo que você sente, considerar o que o seu coração diz sobre você, é um recurso fundamental para você evitar também a doença instalada no seu corpo, certo? Muitas pessoas convivem em ambientes, têm dificuldade de dizer não, e para isso é necessário essa construção do quem eu sou. E no caso, o terapeuta, o psicólogo, o responsável por essas questões psicossociais seriam as indicações mais assertivas para essa construção. Eu, como consultora em saúde integrativa, associada aos preceitos da medicina tradicional chinesa e do estilo de vida, te ajudo nesse direcionamento, através da dietoterapia chinesa, através da investigação dos seus hábitos, dos seus estilos de vida, quais os ajustes necessários, e também eu quero deixar claro que essa construção em o que importa na sua vida, quais os valores, aonde você está no trabalho, faz sentido, você tem gerado oportunidades aí de crescimento ou não? Será que é o momento de partir para outras ações, escolher novos ambientes de trabalho? Essa é uma oportunidade que eu deixo para vocês refletirem. Muitos estão aqui almejando a possibilidade da aposentadoria para poder descansar e consideram aquele dinheiro como algo prioritário. E quando chegam nesse momento, quando têm acesso ao tempo de qualidade, ao descanso, não possuem saúde, enxergam a necessidade de que aquele dinheiro não é o suficiente. Então, se a gente tem a oportunidade de estar aqui, no aqui e agora, mas considerando que o amanhã ele só pode ser melhor se for pensada em situações de manejo e ações assertivas no hoje. Então, aqui também vale a consideração de que o excesso de futuro nos prejudica, o excesso de passado nos prejudica, portanto, devemos focar no hoje e no agora. Só que, para a construção de saúde, eu preciso considerar que as minhas escolhas de hoje vão refletir no eu de amanhã. Então, esse livre-arbítrio de poder alimentar-se de produtos fáceis para consumo, ou eu dedicar tempo para preparar a minha alimentação, são ações que muitos não valorizam, mas que, quando chega o processo de doença, por vezes é tarde demais. E, de repente, você deixa uma vida de lado, você deixa a sua autonomia e a sua independência de lado por conta de ações que não foram tomadas no tempo certo.
Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído e compartilhado com vocês que as sensações, as percepções que vocês têm no dia a dia pode ser sim um indicador de saúde ou falta de saúde. Então, se você tem dificuldades, procure os profissionais capacitados que podem te ajudar nessa construção de saúde. E você, empresa que não age, não tem essa responsabilidade social em criar meios para que os seus trabalhadores tenham o estímulo à boa saúde, à saúde mental, considerando uma equipe multiprofissional, entenda que é de suma importância vocês adquirirem modelos de serviços a oferecerem aos trabalhadores de vocês. A Organização Mundial da Saúde refere que doenças crônicas são altamente oportunidades de improdutividade no trabalho. Portanto, ajustem, se adequem a essas novas realidades e a parte social da empresa ela é muito importante, certo? Obrigada e até a próxima!